O Apocalipse de Paulo. Introdução. O Apocalipse de Paulo é um texto do século IV d.C., que faz parte dos apócrifos do Novo Testamento. Existe também uma versão muito parecida do Apocalipse, no qual a Virgem Maria descreve ter tido uma visão idêntica à de Paulo. Podemos perceber nos dois relatos que ambos em algum momento se encontram nessas visões. Este texto não deve ser confundido com o Apocalipse gnóstico de Paulo, com o qual provavelmente não tem nenhuma relação. O relato sobre essa visão também pode ser encontrado na Bíblia, no livro de 2 Coríntios 12, 1-2, onde Paulo relata sobre esse arrebatamento. Assim diz: considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem mergulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria, de fato, insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida onde mim pode ouvir. E, para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes, roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido é que sou forte. Aqui se inicia o relato do texto, Apocalipse de Paulo. 1. A que tempo se manifestou no consulado de Teodósio Augusto, o mais jovem, e Sinegius, um homem honrado que morava em Tarso. Na casa que tinha sido a casa do apóstolo Paulo, um anjo apareceu a ele durante a noite e deu-lhe uma revelação, dizendo que ele deveria cavar até a fundação da casa e publicar o que ele encontrasse. Mas ele pensou que isso fosse uma visão enganosa. 2. Mas pela 3ª vez veio o anjo e o açoitou e obrigou a romper o fundamento. E ele cavou e encontrou uma caixa de mármore com escritas nas laterais. Ali estava a revelação de São Paulo e seus sapatos, nos quais ele andava quando ensinava a palavra de Deus. Mas ele temia abrir a caixa e levou ao juiz. E o juiz tomou, selado como era com chumbo, e enviou ao imperador Teodósio, temendo que pudesse ser algum tanto estranho. E o imperador, quando ele recebeu, abriu e encontrou a revelação de São Paulo, uma cópia que ele enviou para Jerusalém e original ele manteve com ele. A versão GR inverte isso, e diz que ele manteve a cópia e mandou embora o original. E acrescenta: e lá estava escrito como segue. 3. Ora, enquanto eu estava no corpo, no qual fui arrebatado até o terceiro céu, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: fala a este povo, até quando transgredirás, e acumularás pecados sobre pecado, contra o Senhor que te fez, dizendo que sois filhos de Abraão, mas fazendo as obras de Satanás. Na versão GR, encontramos, dizendo que são os filhos de Deus, mas fazendo as obras do diabo, não andando na confiança de Deus, ostentando apenas em seu nome, mas sendo pobres por causa da questão do pecado. Lembre-se, portanto, e saiba que toda a criação está sujeita a Deus, mas a humanidade só peca. Tem domínio sobre toda a criação e peca mais do que toda a natureza. 4. Porque muitas vezes o sol, a grande luz, se dirigiu ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, olhe para a impiedade e injustiça dos homens. Autorize-me e farei a eles segundo o meu poder, para que saibam que só tu és Deus. E eis que lhe veio uma voz que dizia: todas estas coisas sei, porque o meu olho vê, e o meu ouvido ouve, mas a minha longanimidade dura com eles, até que se convertam e se arrependam. Mas se eles não se voltarem a mim, eu os julgarei todos. 5. E, por vezes, a lua e as estrelas têm apelado ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, a nós tens dado o governo sobre a noite. Até quando olharemos para as impiedades e fornicações e assassinatos que os filhos dos homens cometem? Autorize-nos fazer a eles segundo os nossos poderes,
para que saibam que só tu és Deus. E veio-lhes uma voz que dizia: Conheço todas estas coisas, e os meus olhos olham para eles, e os meus ouvidos atentam, mas a minha longanimidade carrega com eles até que se convertam e se arrependam. Mas se não voltarem a mim, eu os julgarei. 6. Muitas vezes o mar clamou, dizendo: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os homens contaminaram em mim o seu santo nome. Autorize-me e eu me levantarei e cobrirei toda a madeira, árvore e todo o mundo, até que eu destrua todos os filhos de homens de diante do teu rosto, para que saibam que só tu és Deus. Veio outra vez uma voz que dizia: Eu sei tudo, porque os meus olhos veem todas as coisas, e os meus ouvidos atentam, mas a minha longanimidade leva com eles até que se convertam e se arrependam. Mas se eles não retornarem, eu os julgarei. Às vezes também as águas têm apelado contra os filhos dos homens, dizendo: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, todos os filhos dos homens contaminaram o teu santo nome. E ouviu-se uma voz que dizia: Tudo sei, antes que aconteçam, porque os meus olhos veem, e os meus ouvidos ouvem todas as coisas, mas a minha longanimidade leva-os consigo até que se convertam. E se não, eu os julgarei. Também a terra clamou ao Senhor contra os filhos dos homens, dizendo: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, sofro mais do que toda a tua criação, suportando as fornicações, adultérios, assassinatos, ódios, feitiçarias de homens contra homens, e todos os males que eles fazem, de modo que o pai se levanta contra o filho, e o filho contra o pai, o estrangeiro contra o forasteiro, cada um para contaminar a mulher do seu próximo. O pai sobe na cama de seu filho e o filho também subiu no leito de seu pai, e com todos estes males os que oferecem sacrifício ao teu nome contaminaram o teu lugar santo. Por isso sofro mais do que toda a criação, e não darei a minha excelência e os meus frutos aos filhos dos homens. Autorize-me e eu destruirei a excelência dos meus frutos. E veio uma voz e disse: Eu sei todas as coisas, e não há ninguém que possa esconder-se de seu pecado. E a sua impiedade eu sei, mas a minha santidade os cobre até que se convertam e se arrependam. Mas se não voltarem a mim, eu os julgarei. Portanto, ó filhos dos homens, abençoa o Senhor Deus sem cessar em todas as horas e em todos os dias, mas especialmente quando o sol se põe. Pois, nessa hora, todos os anjos vão ao Senhor para adorá-lo e apresentar os feitos dos homens, que todo homem faz desde a manhã até ao anoitecer, sejam eles bons ou maus. E há um anjo que sai exultando do homem em quem ele habita. Quando, pois, o sol se põe, na primeira hora da noite, na mesma hora, vai o anjo de todos os homens e de todos os homens e mulheres que os protegem e guardam, porque o homem é a imagem de Deus. Na primeira hora da manhã, que é a 12ª hora da noite, todos os anjos de homens e mulheres vão ao encontro de Deus e apresentam toda a obra que todo homem realizou durante o dia, seja boas ou más. E todos os dias e noites os anjos se apresentam a Deus à conta de todas as ações da humanidade. A vós, portanto, digo: ó filhos dos homens, abençoe ao Senhor Deus sem cessar todos os dias da tua vida. 8. Na hora marcada, portanto, todos os anjos, todos se regozijando, saem diante de Deus juntos para encontrá-lo e adorá-lo na hora que está marcada. E de repente, na hora marcada, houve uma reunião, e os anjos vieram adorar na presença de Deus, e o Espírito saiu ao encontro deles, e houve uma voz, dizendo: aí, poderia vós, nossos anjos, trazer-nos boas notícias? 9. Responderam eles e disseram: nós procedemos daqueles que renunciaram ao mundo por amor do teu santo nome, que andam peregrinos e nas cavernas das rochas, e choram a cada hora que habitam na terra, e suportam fome e sede por amor do teu nome, com os lombos presos, segurando em suas mãos o incenso de seu coração, e orando e abençoando a cada hora, sofrendo angústias e se subjugando, chorando e lamentando mais do que tudo que habita na terra. E nós, os seus anjos, lamentamos com eles, e isso nos agrada. Manda-nos ir ministrar para que não façam o contrário, que permaneçam pobres mais do que todos os que habitam na terra. Ou seja, os anjos pedem que estes monges bons possam continuar em bondade, em voto de castidade e na pobreza por suas próprias vontades. E a voz de Deus veio até eles, dizendo: sabei vós que desde agora a minha graça se estabelecerá convosco e minha ajuda, que é meu querido e amado Filho, estará com eles, no mundo, governando-os em todo o tempo. E ele deve ministrar a eles e nunca abandoná-los, pois o lugar deles é a sua habitação. 10. Quando, então, esses anjos partiram, eis que vieram outros anjos para adorar na presença da majestade, para encontrar-se com eles. E eles estavam chorando. E o Espírito de Deus saiu ao encontro deles, e veio a voz de Deus, dizendo: de onde vem?
Nossos anjos carregam informações, ministros das novidades do mundo. Eles responderam e disseram na presença de Deus: nós viemos daqueles que invocam o teu nome. Mas as armadilhas e ocupações mundanas as fizeram infelizes, e elas ficam inventando muitas desculpas em todos os momentos, e não fazendo nenhuma oração pura de todo o seu coração durante todo o tempo de sua vida. Por quê, então, devemos estar com homens que são pecadores? E a voz de Deus veio até eles: você deve ministrar a eles até que eles se convertam e se arrependam, mas se não voltarem a mim, eu os julgarei. Sabei, pois, ó filhos dos homens, que tudo o que é feito por vós, os anjos relatam a Deus, sejam ações boas ou más. 11. Novamente, depois destas coisas, vi um dos espirituais vindo a mim, e ele me pegou no espírito e me levou ao terceiro céu. E o anjo respondeu, e disse-me: segue-me e mostrar-te-ei o lugar dos justos, onde são levados quando os corpos que eles habitaram no mundo morrem. E depois disso vou levá-lo ao abismo e mostrar-lhe as almas dos pecadores, em que tipo de lugar eles são levados quando os corpos que eles habitaram no mundo morrem. E fui atrás do anjo, e ele me levou para o céu. E eu olhei para o firmamento e vi lá os poderes. Eu vi o esquecimento que engana e atrai para si o coração dos homens, e o espírito da difamação, e o espírito de fornicação, e o espírito de ira, e o espírito de insolência, e vi os príncipes da iniquidade. Estas coisas vi debaixo do firmamento do céu. E novamente olhei e vi anjos sem misericórdia, sem piedade, cujos semblantes estavam cheios de fúria, e seus dentes saindo de suas bocas. Seus olhos brilhavam como a estrela da manhã do leste, e dos cabelos de sua cabeça e de sua boca saíam faíscas de fogo. E eu perguntei ao anjo, dizendo: quem são estes, Senhor? E o anjo respondeu e disse-me: estes são aqueles que são designados para as almas dos ímpios na hora da necessidade, mesmo daqueles que não creram que tinham o Senhor como seu ajudador e não confiavam nele. Esse mesmo trecho na versão Apocalipse de Sofonias, Apocalipse anônimo de Stendorf. E eu segui atrás do anjo, e ele me levou para o céu. E eu olhei outra vez para o firmamento, e vi um lugar através do qual passaram milhares e milhares de miríades de anjos, cujos rostos eram como de panteras e seus dentes esticados para fora da boca, e seus olhos estavam injetados, e seus cabelos soltos como cabelos de mulher, e flagelos em chamas estavam em suas mãos. Eu temi e perguntei: quem são estes? O anjo respondeu: estes são os ministros de toda a criação, que vêm até as almas dos ímpios e os levam e os depositam aqui. Eles voam 3 dias com eles no ar antes de pegá-los e lançá-los em seu tormento eterno. 12. E olhei para a altura e vi outros anjos cujos rostos brilhavam como o sol, e seus lombos estavam cingidos de cintas de ouro, segurando palmas nas mãos, e o sinal de Deus, vestido de vestes sobre as quais estava escrito o nome do Filho de Deus, cheio de toda gentileza e misericórdia. E eu perguntei ao anjo e disse: quem são estes, Senhor, de tanta beleza e compaixão? E o anjo respondeu e disse-me: estes são os anjos da justiça que são enviados para trazer as almas dos justos na hora da necessidade, mesmo aqueles que acreditaram que eles tinham o Senhor para o seu ajudante. E eu disse-lhe: os justos e os pecadores necessariamente se encontram quando estão mortos. E o anjo respondeu e disse-me: o caminho pelo qual todos passam a Deus é um só. 13. E eu disse ao anjo: eu queria ver as almas dos justos e pecadores como eles se afastam do mundo. E o anjo respondeu e disse para mim: olhe para baixo sobre a terra. E eu olhei do céu para a terra e contemplei o mundo inteiro, e isso não era nada à minha vista. E vi os filhos dos homens como se fossem nada e falhando totalmente. E maravilhei-me e disse ao anjo: isto que é a grandeza dos homens? E o anjo respondeu e disse-me: isto é, e estes são os que se ferem desde a manhã até a tarde. E olhei, e vi uma grande nuvem de fogo espalhada por todo o mundo. E disse ao anjo: o que é isto, Senhor? E ele disse-me: esta é a injustiça que é misturada pelos príncipes dos pecadores. Gr. Misturado com a destruição dos pecadores. 14. Eu esperaria ver as almas dos justos e pecadores e ver de que forma eles se afastam do corpo. E o anjo respondeu e disse-me: olha novamente sobre a terra. E olhei e vi o mundo inteiro, e os homens eram como nada e falhavam totalmente. E olhei e vi um certo homem prestes a morrer. E o anjo disse-me: aquele que vedes é justo. E mais uma vez eu olhei e vi todas as suas obras que ele tinha feito para o nome de Deus, e todos os seus desejos que ele lembrava e que ele não lembrava, todos eles estavam diante de sua face na hora da necessidade. E vi que o justo crescia em retidão e achava repouso e confiança, e antes que partisse do mundo, pus-se junto a santos anjos e também a maus. E eu os via todos, mas os maus não encontraram morada nele.
Mas os santos tinham poder sobre sua alma e a governaram até que ela saiu do corpo. E eles incitaram a alma, dizendo: ó alma, tome conhecimento do teu corpo de onde saístes, pois tu deves voltar ao mesmo corpo no dia da ressurreição, para receber o que é prometido a todos os justos. Eles receberam a alma do corpo e logo a beijaram como se soubesse diariamente, dizendo: seja corajoso, pois você fez a vontade de Deus enquanto estava na terra. E veio ao encontro dele o anjo que o vigiava dia após dia, e disse-lhe: tem bom ânimo, ó alma, por quem te me regozijo, porque fiz a vontade de Deus na terra, porque contei a Deus todas as suas obras, como elas estavam. Da mesma forma também veio o Espírito para enfrentá-lo e disse: ó alma, não tenha medo, nem se incomode, até chegar a um lugar que você nunca conheceu, mas eu serei teu ajudador, por quem te encontrei um lugar de repouso no tempo em que habitava em ti, quando tu estavas na terra. E o seu Espírito fortaleceu-o, e o seu anjo elevou e levou-o ao céu. E o anjo disse e saiu para barrá-la poderes maus, aqueles que estão nos céus do firmamento. E chegou a ela o espírito do erro e disse: para onde corres tu, ó alma? Porventura te apressas para entrar no céu? Espere e deixa-nos ver se há algo nosso em ti. E eis, nós não encontramos nada em ti. Eu também vejo a ajuda de Deus e do teu anjo, e o Espírito de Deus se regozija contigo porque fizeste a vontade dele sobre a terra. Então o espírito do erro lamenta. Então, conforme a alma avança, encontra também o espírito do tentador, e o da fornicação, e ela escapa deles todos, e eles lamentam. Então todos os principados e os espíritos malignos vêm ao encontro da alma, e não encontrando nada que a impeça de passar, rangem os dentes. E existe um conflito entre os anjos bons e os maus. E o anjo da guarda manda que eles voltem. Você tentou essa alma e ela não quis ouvir você. E a voz de muitos anjos é ouvida regozijando-se sobre a alma. E eles a trouxeram até adorarem na presença de Deus. E quando eles tinham cessado, imediatamente o Miguel e todo o exército dos anjos caíram e adoraram o escabelo de seus pés e suas portas, e disseram juntos para a alma: este é o Deus de todos, que te fez em sua imagem e semelhança. E o anjo voltou e declarou, dizendo: Senhor, lembre-se de suas obras, porque esta é a alma da qual eu relatei as obras a ti, Senhor, fazendo conforme o teu julgamento. E da mesma forma o Espírito disse: eu sou o Espírito de aceleração que soprou sobre ele, porque nele me regozijei no tempo em que habitava, fazendo segundo o teu juízo. E veio a voz de Deus, dizendo: assim como esta alma não me entristeceu, também não a entristecerei, porque assim como se compadeceu e teve misericórdia dos outros, também eu terei misericórdia dela. Portanto, seja entregue a Miguel, o anjo da aliança, e leve-a ao paraíso da alegria, para que ele se torne um herdeiro com todos os santos. E depois disso ouvi as vozes de milhares de anjos e arcanjos e os querubins e os 24 anciãos proferindo hinos e glorificando o Senhor e clamando: justo és, ó Senhor, e são justos os teus juízos, e não há respeito de pessoas contigo, mas tu recompensas todo homem segundo as suas obras. E o anjo respondeu e disse-me: crês e sabes que tudo o que cada um de vós tem feito de bom, ele se lembrará disso na hora da sua necessidade? E eu disse: sim, Senhor. 15. E ele disse-me: olha para baixo novamente sobre a terra e espera a alma de um homem iníquo sair do corpo, aquele que tem provocado o Senhor dia e noite, dizendo: eu não acredito que exista nada fora deste mundo. Eu vou comer e beber e aproveitar as coisas que estão no mundo. Pois quem é aquele que desceu ao inferno e voltou de lá para nos dizer que há um julgamento lá? E novamente olhei e vi todo o desprezo do pecador, e tudo o que ele fez. E eles permaneceram juntos diante dele na hora da necessidade. E aconteceu que na hora em que ele foi levado de seu corpo para o julgamento, ele disse: teria sido melhor para mim que eu não tivesse nascido. E depois disso os santos anjos, e os anjos do mal, e a alma do pecador se encontraram. E os santos anjos não encontraram lugar algum nele. Mas os anjos maus o ameaçaram, e quando o tiraram do corpo, os anjos o admoestaram 3 vezes, dizendo: ó miserável, olhe para a tua carne de onde saístes, pois tu deves voltar à tua carne no dia da ressurreição para receber a devida recompensa pelos teus pecados e pela tua maldade. 16. E quando eles a trouxeram para fora, o anjo que sempre o acompanhava foi até ele e disse-lhe: ó alma miserável, eu sou o anjo que esteve ao seu lado dia a dia e relatou ao Senhor todas as tuas más ações, quer fosse feito de noite ou de dia. E se fosse pela minha vontade, eu não teria ministrado a ti nem mesmo um dia, mas disto nada pude fazer, porque Deus é misericordioso e um juiz justo, e ele nos ordenou que não cessássemos de ministrar a vossa alma até que se arrependesse.
mas tu perdeste o tempo do teu arrependimento. De fato me tornei um estranho para ti, e tu para mim. Vamos então ao juiz justo. Não te deixarei até que saiba que desde este dia me torno para ti um estranho. E o espírito confundiu, e o anjo o perturbou. Quando, portanto, eles chegaram aos portões dos principados, para passar ao céu, fardos foram se lançando sobre ele, um após o outro, o erro, e o esquecimento, e sussurros o encontraram, e o espírito de fornicação e o resto dos poderes, e disseram-lhe, para onde vais, alma destroçada e ousada? Porventura te apressas para entrar no céu. Espere e deixa-nos ver se encontramos em ti propriedades nossas. Por que não vemos contigo um ajudante santo? A versão Sir acrescenta nesse trecho, e o anjo responde e diz-lhes, sabei que esta é uma alma do Senhor, e ele não vai abandoná-la, nem vou entregar a imagem de Deus nas mãos do maligno. O Senhor me apoiou todos os dias da vida desta alma, e ele pode me apoiar e me ajudar, e eu não a descartarei até que suba diante do trono de Deus nas alturas. Quando ele a vir, terá poder sobre ela, e enviará para onde ele quiser. E depois disso eu ouvi vozes no cume dos céus, dizendo, apresente esta miserável alma a Deus, para que saiba que existe um Deus a quem ele desprezou. Quando, pois, entrou no céu, todos os anjos, milhares de milhares, viram e clamaram todos a uma só voz, dizendo, ai de ti, ó miserável, por tuas obras que fizeste na terra, que resposta farás a Deus quando te aproximares para o adorar? O anjo que estava com ele respondeu e disse, chore comigo, meu amado, pois não encontrei descanso nesta alma. E os anjos responderam-lhe e disseram, que esta alma seja tirada do meio de nós, pois assim que entrou, o fedor dele é passado sobre nós, os anjos. E depois disso ela foi apresentada, para adorar na presença de Deus. E o anjo mostrou-lhe o Senhor Deus que o fez à sua própria imagem e semelhança. E o seu anjo correu perante ela, dizendo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou o anjo desta alma, cujas obras eu apresentei a ti dia e noite, não fazendo de acordo com o teu julgamento. E da mesma forma o Espírito disse, eu sou o Espírito que nele habita desde que foi feito, e o conheço em si mesmo, e não seguiu a minha vontade, julgue-o, Senhor, de acordo com o teu julgamento. E a voz de Deus veio a ele e disse, onde está o fruto que produziste, digno das coisas boas que tens recebido? Eu pus a distância até de um dia entre ti os justos. Não fiz o sol se levantar sobre ti, como sobre os justos. E a alma ficou em silêncio, sem nada para responder. E novamente veio a voz, dizendo, justo é o julgamento de Deus, e não há respeito de pessoas com Deus, pois quem tiver praticado a misericórdia para com os outros, Deus também terá misericórdia dele. Mas quem não teve misericórdia dos outros, Deus não terá misericórdia dele. Portanto, que ele seja entregue ao anjo tartarujos que está sobre os tormentos, e lance-o nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, e permaneça ali até o grande dia do julgamento. 17. E outra vez olhei, e eis uma alma que foi trazida por 2 anjos, chorando e dizendo, tem misericórdia de mim, tu, justo Deus, ó Deus juiz, porque hoje faz 7 dias desde que saí do meu corpo, e fui entregue a estes 2 anjos, e eles me conduziram àqueles lugares que eu nunca tinha visto. E Deus, o justo juiz, disse-lhe, o que fizeste? Porque tu nunca praticastes a misericórdia, por isso tu fostes entregue a tais anjos que não têm misericórdia, e porque não fizeste o que é justo, por isso não se importam contigo na hora da tua necessidade. Confessai, pois, os teus pecados que cometeste quando foste no mundo. E a alma respondeu e disse, Senhor, eu não pequei. E o justo Senhor Deus indignou-se quando disse, eu não pequei, porque menti. E Deus disse, pensas tu que ainda estás no mundo? Se cada um de vocês lá quando peca, esconde e oculta o seu pecado de seu próximo, contudo ao que nada está oculto. Pois quando as almas vêm para adorar perante o trono, tanto as boas obras quanto os pecados de cada um são manifestos. E quando a alma ouviu isso, ficou em silêncio, sem resposta. E eu ouvi o Senhor Deus, o justo juiz, dizendo novamente, vem, tu anjo desta alma, e fica no meio. E veio o anjo da alma pecadora, tendo escritos em suas mãos, e disse, estes, Senhor, que estão em minhas mãos, são todos os pecados desta alma desde a sua juventude até o dia de hoje, até mesmo do nascimento aos 10 anos de sua vida. E se você me solicitar, Senhor, eu posso dizer os seus atos desde que começou a ter 15 anos de idade. Um trecho parecido com esse encontramos no Apocalipse de Sofonias. Eu olhei e vi que uma escrita, a mesma palavra, xirograpum, estava em sua mão. Ele começou a abri-lo, e quando ele o espalhou, li na minha própria língua,
e encontrei todos os meus pecados que cometera, registrados por ele, mesmo aqueles que eu havia cometido desde a minha infância até o dia de hoje. E o Senhor Deus, o justo juiz, disse: Eu te digo, ó anjo, não desejo de ti a conta desde que começou a ter 15 anos de idade, mas declare apenas os pecados cometidos dos seus últimos 5 anos até o dia que ele morreu e veio para cá. E novamente Deus, o justo juiz, disse: Pois por mim mesmo juro, e pelos meus santos anjos e pelo meu poder, que se tivesse se arrependido 5 anos antes de morrer, mesmo que para a caminhada de 1 ano, haveria esquecimento de todo o mal que cometeu antes e haveria perdão e remissão dos seus pecados, mas agora pereça. E o anjo da alma pecadora respondeu e disse: Ordene, Senhor, que, tal e tal, anjo, tragam essas, tais e tais, almas. 18. E naquela mesma hora outras almas foram trazidas ao meio e a alma do pecador as reconheceu. E o Senhor disse à alma do pecador: Eu te digo, ó alma, confessa os teus feitos que fizeste a estas almas que vês, quando estavam no mundo. E respondeu, e disse: Senhor, ainda não faz 1 ano desde que eu matei este, e derramei seu sangue sobre a terra, e com outro eu cometi fornicação, e não apenas isso, mas eu fiz muito mal ao tirar sua substância. E o Senhor Deus, o justo juiz, disse: Não sabes que aquele que faz violência é outrem, se aquele que sofreu violência, primeiro morre, é mantido neste lugar até que aquele que o feriu tenha morrido, e então os dois aparecem diante do juiz. E agora cada um recebe como ele fez. E eu ouvi uma voz dizendo: Deixa aquela alma ser entregue nas mãos de tartaruxos, e ele deve ser levado para o inferno. Deixe-o levá-lo para a prisão inferior e deixe-o ser lançado em tormentos e ser deixado lá até o grande dia do julgamento. E novamente ouvi milhares de anjos cantando um hino ao Senhor e dizendo: Justo és, ó Senhor, e justos são os teus juízos. O livro de Tomé, o contendor, contém um relato sobre esse trecho, que diz: O Salvador respondeu e disse: Realmente eu te digo que aquele que irá ouvir a sua palavra e virar o rosto ou zombar dela, ou rir com malícia destas coisas, verdadeiramente eu te digo que ele será entregue ao regente que rege sobre todos os poderes como o rei deles, e ele o fará dar meia volta e irá jogá-lo do céu para o abismo, e ele será aprisionado num lugar escuro e estreito. Além disso, ele não pode virar-se ou mover-se por conta da grande profundeza do Tártaro, e da amargura enfadonha de Hades, que é constante. Quem quer que duvide disto que lhe foi dito não será perdoado de sua insensatez, mas será julgado. Quem quer que tenha te oprimido será entregue para o anjo Tartaruxos, que possui labaredas de fogo que os perseguem, e chicotadas de fogo que espirram um banho de fagulhas no rosto daquele que é perseguido. Se ele foge para o oeste, ele encontra o fogo. Se ele vira para o sul, ele encontra lá também. Se ele vira para o norte, a ameaça do fogo fervente encontra ele novamente. Não é possível para ele encontrar o caminho para o leste a fim de escapar para lá e ser salvo, pois como ele não o encontrou enquanto estava no corpo, não irá encontrar no dia do julgamento. 19. Respondeu o anjo e disse-me: Vês todas estas coisas? E eu disse: Sim, Senhor. E ele disse-me: Segue-me novamente, e eu te tomarei e mostrarei os lugares dos justos. E eu segui o anjo e ele me levou até o terceiro céu e me colocou diante da entrada de uma porta. E olhei e vi, e a porta era de ouro, e havia 2 colunas de ouro cheias de letras de ouro. E o anjo voltou-se para mim e disse: Bem-aventurado és tu, se entrares por estas portas, porque não é permitido entrar senão só para os que guardaram a bondade e a pureza dos seus corpos em todas as coisas. E eu perguntei ao anjo e disse: Senhor, diz-me por que motivo estas cartas são colocadas nestas mesas. O anjo respondeu e disse-me: Estes são os nomes dos justos que ministram a Deus de todo o coração, os quais habitam na terra. E novamente eu disse: Senhor, então também os seus nomes e semblantes se assemelham àqueles que servem a Deus os que estão no céu? E eles são conhecidos dos anjos, pois eles sabem que estes de todo o coração servem a Deus antes de saírem do mundo. 20. E quando eu tinha entrado no portão do paraíso, veio ao meu encontro um velho cujo rosto brilhava como o sol, e ele me abraçou e disse: Saúde, Paulo, amado de Deus. E ele me beijou com um semblante alegre, mas ele chorou. E eu disse-lhe: Irmão, por que choras? E novamente suspirando e chorando, ele disse: Porque sofremos pelos homens, e eles nos entristecem, porque muitas são as boas coisas que o Senhor preparou, e grandes são as suas promessas, mas muitos não as recebem. E eu perguntei ao anjo e disse: Quem é este, Senhor? E ele disse-me: Este é Enoque, o escriba da justiça. E entrei naquele lugar e imediatamente vi Elias,
E ele veio e me saudou com grande alegria. E quando ele me viu, virou-se e chorou e disse-me: Paulo, podes receber a recompensa do teu trabalho que fizeste entre a humanidade. Quanto a mim, tenho visto grandes e múltiplas coisas boas que Deus preparou para todos os justos, e grandes são as promessas de Deus, mas a maior parte da humanidade não as recebe. Sim, dificilmente, somente através de muito esforço e luta, é que um ou outro consegue adentrar nesses lugares. 21. E o anjo respondeu e disse-me: O que quer que eu agora te mostre aqui, e tudo o que ouvis, não os revele a nenhum sobre a terra. E ele me guiou e mostrou-me, e ouvi ali palavras que não é lícito ao homem proferir. E novamente ele disse: Mais uma vez siga-me e eu vou mostrar-te aquilo que deves relacionar e dizer abertamente. E ele me fez descer do terceiro céu, e me conduziu ao segundo céu, e de novo me levou ao firmamento, e do firmamento me levou às portas do céu, da terra. E o princípio da fundação foi sobre o rio que rega toda a terra. E eu perguntei ao anjo e disse: Senhor, o que é este rio de água? E ele me disse: Este é o oceano. E de repente saí do céu e percebi que é a luz do céu que brilha sobre toda a terra, ou sobre toda aquela terra. E ali a terra era 7 vezes mais brilhante que a prata. E eu disse: Senhor, o que é este lugar? E ele me disse: Esta é a terra da promessa. Ainda não ouviste o que está escrito: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. As almas dos justos, quando saem do corpo, são enviadas para passar o tempo neste lugar. E eu disse ao anjo: Será então que esta terra se manifestará depois de um tempo, quando Cristo, a quem tu pregas, reinar? Então, pelo decreto de Deus, a primeira terra será dissolvida, e então esta terra prometida será mostrada e será como orvalho ou nuvem. E então o Senhor Jesus Cristo, o Rei eterno, será manifestado e virá com todos os seus santos para habitar nele, e ele reinará sobre eles 1000 anos, e comerão das boas coisas que agora te mostrarei. 22. E eu olhei em volta daquela terra e vi um rio fluindo como leite e mel. E havia à beira do rio árvores plantadas, cheias de frutas. Agora cada árvore produz 12 frutos por ano. E eles tinham vários e diversos frutos. E eu vi a criação daquele lugar e toda a obra. E lá vi palmeiras de 20 côvados e outras de 10 côvados. E aquela terra era 7 vezes mais brilhante que a prata. E as árvores estavam cheias de frutos desde a raiz até os ramos superiores. A versão copta diz: Tem, da raiz de cada árvore até o coração havia 10.000 galhos com dezenas de milhares de cachos. E havia 10.000 cachos em cada galho. E havia 10.000 datas em cada agrupamento. E assim foi também com as vinhas. Cada videira tinha 10.000 ramos, e cada ramo tinha sobre ele 10.000 cachos de uvas, e cada cacho tinha 10.000 uvas. E havia outras árvores ali, miríades de miríades deles, e seus frutos estavam na mesma proporção. E eu disse ao anjo: Por que razão toda árvore produz milhares de frutos? Respondeu-me o anjo, e disse-me: Porque o Senhor Deus da sua generosidade dá os seus dons abundantes aos dignos. Porque também eles próprios se afligiram quando estavam no mundo, fazendo todas as coisas por amor do seu santo nome. E novamente eu disse ao anjo: Senhor, estas são as únicas promessas que o mais santo Senhor Deus promete. E ele respondeu, e disse-me: Não, porque há mais 7 vezes do que estes. Mas eu te digo que quando os justos saem do corpo e veem as promessas e as coisas boas que Deus preparou para eles, mais uma vez eles suspirarão e clamarão, dizendo: Por que foi que nós chegamos a proferir uma palavra da nossa boca para provocar nosso vizinho, mesmo que por uma única vez? E eu perguntei novamente e disse: Estas são as únicas promessas de Deus? E o anjo respondeu e disse-me: Isto que vestis agora são para aqueles que são casados, e mantêm a pureza do seu casamento, sendo continente. Mas até as virgens e os que têm fome e sede de justiça e se afligem pelo nome do Senhor. E depois disso ele me tirou daquele lugar onde eu vi estas coisas. E eis um rio, e as águas eram brancas em excesso, mais do que o leite. E eu disse ao anjo: O que é isto? E ele disse-me: Este é o lago Acheirusa, onde está a cidade de Cristo. Mas não é permitido a todo homem entrar naquela cidade, porque este é o caminho que conduz a Deus. E se alguém for fornicário, ou ímpio, e mudar, e arrepender-se, e der frutos para encontrar arrependimento, primeiro quando ele sai do corpo, ele é trazido e adora a Deus. E então pelo mandamento do Senhor ele a entrega a Miguel, o anjo, e ele o lava no lago Acheirusa, e assim o traz à cidade de Cristo, com aqueles que não cometeram pecado. E maravilhei-me e abençoei o Senhor Deus por todas as coisas que vi. 23. Respondeu-me o anjo e disse-me: Segue-me e eu te trarei para a cidade de Cristo. E ele ficou ao lado do lago Acheirusa,
e me colocou em um navio de ouro, e anjos como se fossem 3.000 cantaram um hino diante de mim até que eu cheguei à cidade de Cristo. E os que habitavam na cidade de Cristo, muitos se alegraram sobre mim, quando eu fui a eles, e eu entrei e vi a cidade de Cristo. E era toda de ouro, e 12 paredes cercavam-na, e havia 12 torres dentro, uma torre em cada parede, e cada parede tinha um furlong entre eles, ou seja, as paredes tinham uma distância à parte. Na versão copta diz: a circunferência de cada um era de 100 estádios ao redor. E eu disse ao anjo: Senhor, quanto é um furlong? O anjo respondeu e disse-me: é tanto quanto há entre o Senhor Deus e os homens que estão na terra, porque a grande cidade de Cristo está sozinha. E havia 12 portões no circuito da cidade, de grande beleza, e 4 rios que a rodeavam. Havia um rio de mel e um rio de leite, e um rio de vinho e um rio de azeite. E eu disse ao anjo: quais são esses rios que circundam esta cidade? E ele me disse: estes são os 4 rios que correm abundantemente para os que estão nesta terra prometida, cujos nomes são estes: o rio do mel é chamado Pison, e o rio do leite, Eufrates, e o rio do azeite, Gion, e o rio do vinho, Tigre. Considerando que, portanto, quando os justos estavam no mundo, eles não usavam seu poder sobre essas coisas, mas permaneciam famintos e se afligiam por amor do Senhor Deus. 24. E eu, quando entrei pela porta, vi diante das portas da cidade, árvores grandes e altas, sem frutos, mas somente folhas. E vi alguns homens em cima das árvores, entre as suas folhas, e lamentavam quando viam alguém entrar na cidade. E aquelas árvores fizeram penitência por elas, humilhando-se e curvando-se, e novamente levantando-se. E eu vi isso, e chorei com eles. E eu perguntei ao anjo e disse: Senhor, quem são estes que não têm permissão para entrar na cidade de Cristo? E ele disse-me: estes são os que sinceramente renunciaram ao mundo, e dia e noite faziam jejum, mas possuíam um coração orgulhoso, se vangloriando sobre os outros homens, glorificando e louvando a si mesmos, e nada fazendo em prol do seu próximo. E alguns eles cumprimentavam como amigos, mas para outros eles passavam sérios e não diziam nem mesmo salve. E se estendiam a mão, ou se eles faziam alguma coisa pequena para o seu próximo, eles ficavam inchados. E eu disse: o que então, Senhor? Foi o seu orgulho que os impediu de entrar na cidade de Cristo. E o anjo respondeu e disse-me: a raiz de todos os males é o orgulho. São eles melhores do que o Filho de Deus, que veio aos judeus com grande humildade. E eu perguntei a ele e disse: por que, então, as árvores se humilham e são novamente levantadas? E o anjo respondeu e disse-me: todo o tempo que estes gastaram sobre a terra, eles serviam a Deus, mas por causa da vergonha e das injúrias dos homens, eles se envergonharam por um tempo e se humilharam, mas eles não se entristeceram, nem se arrependeram, para cessar deste orgulho que estavam neles. E um dia eles se curvaram por causa da desgraça do homem, pois eles não podem suportar o orgulho que está nele. Esta é a razão pela qual árvores se humilham e são levantadas novamente. E eu perguntei e disse: porque eles estão deixando entrar pelas portas da cidade? O anjo respondeu e disse-me: por causa da grande bondade de Deus, e porque esta é a entrada de todos os seus santos que entram nesta cidade. Portanto, eles são deixados neste lugar, para que quando Cristo, o eterno Rei, entrar com seus santos, quando entrar, todos os justos rogarão por eles, e então eles entrarão na cidade com eles. Contudo, nenhum deles poderá ter a confiança como aqueles que se humilharam, servindo ao Senhor Deus por toda a sua vida. 25. Mas eu fui adiante e o anjo me guiou e me levou ao rio de mel, e vi lá Isaías, e Jeremias, e Ezequiel, e Amós, e Miqueias, e Zacarias, até mesmo os profetas cada vez menores, e eles me receberam na cidade. Eu disse ao anjo: o que é esse caminho? E ele disse-me: este é o caminho dos profetas, todo aquele que entristece a sua alma e não fez a sua própria vontade por amor de Deus. Quando ele se foi para fora do mundo e foi trazido ao Senhor Deus, e o adorou, então, por ordem de Deus, ele foi entregue a Miguel, e ele o trouxe para a cidade, para este lugar dos profetas, e eles o receberam como seu amigo e vizinho, porque ele realizou a vontade de Deus. 26. Então me levou de novo para onde estava o rio do leite, e vi naquele lugar todos os filhos que o rei Herodes matara em nome de Cristo, e eles me receberam. E o anjo me disse: todos os que guardam a castidade, quando saem do corpo, depois de adorarem o Senhor Deus, são entregues a Miguel e trazidos aos filhos, e os cumprimentam dizendo: eles são nossos irmãos e amigos e membros, entre eles herdarão as promessas de Deus. 27. Tornou-me ele outra vez, e me levou para o norte da cidade,
e me levou para onde estava o rio do vinho, e vi ali Abraão, Isaque e Jacó, Jó e outros santos, e eles me receberam. No livro Apocalipse de Sofonias encontramos, e o anjo correu para todos os justos que estão lá, Abraão, Isaque, Jacó, Enoque, Elias e Davi. Ele conversou com eles como um amigo e outro amigo, que conversam juntos. E eu perguntei e disse: o que é este lugar, Senhor? Respondeu-me o anjo, e disse-me: todos os que são escravos de estrangeiros, quando partirem do mundo, primeiro adoram ao Senhor Deus, e depois são entregues a Miguel e trazidos por este caminho para a cidade, e todos os justos o saúdam. Ele como um filho e irmão, e dizem-lhe: porque guardaste a bondade e o entretenimento de estranhos, vento e tem uma herança na cidade de nosso Senhor Deus. Cada um dos justos receberá as boas coisas de Deus na cidade, de acordo com as suas ações. 28. E mais uma vez ele me levou ao rio de azeite no lado leste da cidade. E vi ali homens alegrando-se e cantando salmos. E disse-lhe: quem são estes, Senhor? E o anjo disse-me: estes são os que se dedicaram a Deus de todo o coração, e que neles não tinham orgulho. Pois todos os que se regozijam no Senhor Deus e cantam louvores ao Senhor de todo o coração são trazidos para esta cidade. 29. E ele me levou para o meio da cidade, junto às 12 paredes. A versão copta diz: ao 12º muro. Agora havia naquele lugar um muro mais alto, e eu perguntei e disse: existe na cidade de Cristo um muro mais excelente em honra do que este lugar? E o anjo respondeu e disse-me: o segundo é melhor que o primeiro, e também o terceiro que o segundo, porque um é excelente até 12º muro. E eu disse: porque é Senhor que um é mais excelente em glória que o outro? Mostre-me. E o anjo respondeu e disse-me: todos os que têm neles alguma calúnia, ou inveja, ou orgulho, um pouco é tirado de sua glória, mesmo que ele esteja na cidade de Cristo. Olha atrás de ti. E eu me voltei e vi tronos de ouro colocados nos vários portões, e sobre eles homens tendo coroas e joias de ouro. E eu olhei e vi dentro entre os 12 homens, tronos em outra ordem, que apareceu de muita glória para que nenhum homem seja capaz de declarar o louvor deles. E eu perguntei ao anjo e disse: Senhor, quem está no trono? E o anjo respondeu e disse-me: estes são os tronos dos que tinham bondade e entendimento de coração, e ainda se fizeram sensatos por amor do Senhor Deus, mesmo não conhecendo toda a Escritura, e nem muitos salmos, mas tendo em mente um capítulo dos preceitos de Deus o executaram com grande diligência, e tiveram a intenção correta perante o Senhor Deus, e para que este grande prodígio se apodere de todos os santos diante do Senhor Deus, que falará um com o outro. E vi no meio da cidade um altar acima do alto. E havia um que estava junto ao altar cujo semblante brilhava como o sol, e ele segurava nas mãos um saltério e uma harpa e cantava louvores, dizendo: Aleluia! E sua voz encheu toda a cidade. E quando todos os que estavam sobre as torres e as portas ouviram, eles responderam: Aleluia! De modo que os alicerces da cidade foram abalados. E eu perguntei ao anjo e disse: quem é este, Senhor, que é de tão grande poder? E o anjo me disse: este é Davi. Esta é a cidade de Jerusalém, e quando Cristo, o Rei da Eternidade, vier na plenitude de seu reino, ele voltará perante ele para cantar louvores, e todos os justos juntos cantarão louvores, respondendo: Aleluia! E eu disse: Senhor, como é que Davi, só acima do resto dos santos, é que faz o começo dos louvores? E o anjo respondeu e disse-me: quando Cristo, o Filho de Deus, se assenta à destra de seu Pai, este Davi cantará louvores diante dele no 7º céu, e como é feito nos céus, assim também está abaixo, pois sem Davi não é lícito oferecer sacrifício a Deus, mas é necessário que Davi cante louvores na hora da oferta do corpo e sangue de Cristo, como é realizado no céu, assim também é na terra. 30. E eu disse ao anjo: Senhor, o que é aleluia? E o anjo respondeu e disse para mim: tu examinas e inquirir de todas as coisas. E ele disse-me: Aleluia é falado na língua hebraica de Deus e dos anjos. Agora a interpretação do aleluia é esta: Tessel, Cat, Marit, Masha. E eu disse: Senhor, o que é Tessel, Cat, Marit, Masha? E o anjo respondeu e disse-me: isto é Tessel, Cat, Marit, Masha. Vamos abençoá-lo todos juntos. Eu perguntei ao anjo e disse: Senhor, todos os que dizem aleluia abençoa Deus. E o anjo respondeu e disse para mim: assim é. E novamente: se alguém cantar aleluia, e os que estão presentes não cantam com ele, eles cometem pecado, porque eles não cantam com ele. E eu disse: Senhor, o homem também pecará se estiver sendo corajoso ou envelhecido. Respondeu-me o anjo, e disse-me: de modo nenhum, mas o que não pode cantar com ele,
Sabes que ele despreza a palavra, porque seria motivo de orgulho e indignidade que se não abençoasse o Senhor Deus, seu Criador. 31. E, cessando de falar-me, levou-me para fora da cidade, no meio das árvores, e depois voltou do lugar da terra das coisas boas e me pôs no rio de leite e mel. E depois disso ele me conduziu ao oceano que carrega as fundações do céu. Respondeu o anjo, e disse-me: percebes tu que vais daqui? E eu disse: sim, Senhor. E ele disse-me: vem, segue-me e mostrar-te-ei as almas dos ímpios e dos pecadores, para que saibas que maneira de lugar eles têm. E eu fui com o anjo e ele me levou pelo caminho do pôr do sol, e vi o começo do céu fundado sobre um grande rio de água. E perguntei: o que é este rio de água? E ele disse-me: este é o oceano que circunda toda esta terra. E quando eu cheguei além do oceano, eu olhei e não havia luz naquele lugar, mas escuridão, tristeza e tristeza. E eu suspirei, e vi ali um rio de fogo queimando com calor, e nele havia uma multidão de homens e mulheres afundados até os joelhos e os outros homens até o umbigo, outros também até os lábios e outros até os cabelos. E eu perguntei ao anjo e disse: Senhor, quem são estes no rio de fogo? E o anjo respondeu e disse-me: eles não são nem quentes nem frios, pois não foram encontrados nem no número dos justos nem no número dos ímpios, pois passaram o tempo de suas vidas sobre a terra, gastando alguns dias em oração, mas outros dias em pecados e fornicações, até a morte deles. E eu perguntei e disse: quem são estes, Senhor, que foram afundados até os joelhos no fogo? Ele respondeu e disse-me: estes são os que, quando saem da igreja, ocupam-se em disputar com o discurso ocioso. Mas estes que estão afundados no umbigo são aqueles que, quando receberam o corpo e o sangue de Cristo, vão e cometem fornicação, e não cessaram de seus pecados até que morreram. E os que são afundados até os lábios são os que se difamam uns aos outros quando se congregam na igreja de Deus. Mas aqueles que estão afundados até as sobrancelhas são os que chamam uns aos outros e em particular inventam mal contra seus vizinhos. 32. E vi no lado norte um lugar de diversos tormentos, cheios de homens e mulheres, e um rio de fogo desceu sobre eles. E eu vi poços excedendo em profundidade, e neles muitas almas juntos. E a profundidade daquele lugar era como se fosse 3.000 côvados, e eu os vi gemendo e chorando e dizendo: tende piedade de nós, Senhor. E ninguém teve misericórdia deles. E eu perguntei ao anjo e disse: quem são estes, Senhor? E o anjo respondeu e disse-me: estes são os que não confiaram no Senhor para que pudessem tê-lo como seu ajudante. E eu perguntei e disse: Senhor, se estas almas continuarem assim, 30 ou 40 gerações sendo lançadas uma sobre a outra, se elas forem lançadas ainda mais fundo, as covas não as conteria. E ele me disse: o abismo não tem medida, porque abaixo dele há também o que está por baixo. E assim aqui, se um homem forte tomou uma pedra e a lança num poço muito profundo, percebe que só depois de muitas horas é que ela alcança o fundo. Assim também é o abismo. Pois quando as almas são lançadas nele, dificilmente depois de 500 anos e que talvez elas cheguem ao fundo. 33. E quando ouvi isto, lamentei pela raça dos homens. Respondeu o anjo, e disse-me: por que tu lastimas? És mais misericordioso que Deus. Porque, visto que Deus é bom e sabe que há tormentos, ele suporta pacientemente a humanidade, deixando cada um fazer a sua vontade pelo tempo que ele habita na terra. 34. Mais uma vez olhei para o rio de fogo, e vi ali um homem preso pela garganta. Na versão copta diz: um velho que estava sendo arrastado, e o submergiram até os joelhos. E o anjo Oftemeloucos veio com uma grande bifurcação de fogo. Na versão similar Síria diz: tendo em suas mãos um ferro de 3 ganchos com o qual eles perfuraram as entranhas daquele velho homem. E eu perguntei ao anjo e disse: Senhor, quem é esse velho a quem tais tormentos são infligidos? E o anjo respondeu e disse-me: aquele que viste era um sacerdote que não cumpriu bem o seu ministério, pois quando ele estava comendo e bebendo e se prostituindo, ele ofereceu o sacrifício ao Senhor em seu santo altar. 35. E vi ao longe outro velho, a quem 4 anjos maus trouxeram, correndo depressa, e lançaram-no de joelhos no rio de fogo, e feriram-no com pedras, feriram o rosto como uma tempestade e não lhe permitiram sair. Tem misericórdia de mim. E eu perguntei ao anjo e ele me disse: aquele que tu viste era um bispo, e ele não cumpriu bem o seu bispado, pois ele realmente recebeu um grande nome, mas não entrou na santidade daquele que deu ele aquele nome toda a sua vida, porque não dava justo juízo, e não tinha compaixão das viúvas e dos órfãos, mas agora lhe é recompensado segundo a sua iniquidade e as suas obras.
36. E vi outro homem no rio de fogo subindo até os joelhos, e suas mãos estavam estendidas e ensanguentadas, e vermes saíram de sua boca e de suas narinas, e ele gemia e lamentava e clamava, dizendo: tem misericórdia de mim, porque sofro mais do que os que estão neste tormento. E eu perguntei: quem é esse, Senhor? E ele disse-me: o que tu viste era um diácono, que devorou as oferendas e cometeu fornicação e não fez bem aos olhos de Deus. Portanto, sem cessar, ele paga a penalidade. E olhei e vi ao lado dele outro homem que eles trouxeram com pressa e o lançaram no rio de fogo. E ele estava lá até os joelhos, e o anjo que estava sobre os tormentos veio, tendo uma grande navalha, incandescente, e com isso cortou os lábios daquele homem e a língua da mesma forma. E eu suspirei e chorei e perguntei: quem é esse homem, Senhor? E ele disse-me: isto que tu viste era um leitor que lia para o povo, mas ele não guardou os mandamentos de Deus, agora também ele paga a sua própria pena. 37. E vi outra multidão de covas no mesmo lugar, e no meio dela um rio cheio de uma multidão de homens e mulheres e vermes os devorando. Mas eu chorei e suspirei e perguntei ao anjo: Senhor, quem são estes? E ele disse-me: estes são os que extorquiram, e os que cobraram juros sobre juros, e os que confiaram em suas riquezas, não tendo esperança em Deus, que ele era seu ajudante. E depois disso eu olhei e vi um lugar muito estreito, e havia como se fosse uma parede, e ao redor dele fogo. E vi dentro de si homens e mulheres roendo as suas línguas. E perguntei: quem são estes, Senhor? E ele disse-me: estes são os que zombavam da palavra de Deus na igreja, não a frequentando, mas como acomodados, não ansiando por Deus e por seus anjos. Portanto, agora também pagam a penalidade devida. 38. E olhei para dentro e vi outra piscina embaixo na cova, e a aparência dela era como sangue. E eu perguntei e disse: Senhor, o que é este lugar? E ele disse-me: neste poço todos os tormentos fluem. E vi homens e mulheres afundados até os lábios e perguntei: quem são estes, Senhor? E ele disse-me: estes são os feiticeiros que deram a homens e mulheres encantamentos mágicos, e não encontraram descanso, isto é, não cessaram disso, até morrerem. E novamente vi homens e mulheres de um semblante muito negro em um poço de fogo, e suspirei e chorei e perguntei: quem são estes, Senhor? E ele disse-me: são prostitutas e adúlteros que, tendo suas próprias esposas, cometem adultério, e também as mulheres da mesma espécie que cometem adultério, tendo seus próprios maridos, pagam a penalidade sem cessar. 39. E eu vi ali garotas vestidas de vestes negras, e 4 anjos medonhos segurando em suas mãos correntes incandescentes, e eles as lançaram sobre os pescoços delas e as levaram para as trevas. E novamente eu chorei e perguntei ao anjo: quem são estas, Senhor? E ele disse-me: estas são as que eram virgens, mas contaminaram a sua virgindade, e seus pais não o souberam, portanto, sem cessar, pagam a penalidade devida. E novamente eu vi ali homens e mulheres com as mãos e pés cortados, e nus, em um lugar de gelo e neve, e vermes os devoravam. E quando vi, chorei e perguntei: quem são estes, Senhor? E ele me disse: estes são os que prejudicaram os órfãos e as viúvas e os pobres, e não confiaram no Senhor, portanto, sem cessar, pagam a penalidade devida. E olhei e vi outras pessoas pairando sobre um canal de água, e suas línguas estavam extremamente secas, e muitos frutos foram postos à vista deles, mas eles não podiam tirar deles. E eu perguntei: quem são estes, Senhor? E ele disse-me: estes são os que quebram o jejum antes do tempo designado, portanto, sem cessar, eles pagam essa penalidade. E vi os outros homens e mulheres sendo enforcados pelas sobrancelhas e cabelos, e um rio de fogo os atraiu. E eu disse: quem são estes, Senhor? E ele disse-me: estes são os que não se entregaram a seus próprios maridos e mulheres, mas a adúlteros e, portanto, sem cessar, pagam a penalidade devida. A versão copta diz: e havia homens e mulheres pendurados de cabeça para baixo com tochas queimando diante de seus rostos, e serpentes cingidas sobre eles devorando-os. Estas são as mulheres que se embelezaram com tintas, se maquiavam, e usaram ungüentos, perfumes, e iam à igreja para enlaçar, conquistar, os homens. E vi os outros homens e mulheres cobertos de pó, e sua aparência era como sangue, e eles estavam em uma cova de breu e enxofre levados para baixo em um rio de fogo. E eu perguntei: quem são estes, Senhor? E ele disse-me: estes são os que cometeram a iniquidade de Sodoma e Gomorra, se relacionando homens com homens, e mulheres com mulheres, homossexuais,
portanto pagam a penalidade sem cessar. 40. E olhei e vi homens e mulheres vestidos de vestes brancas, brilhantes, e seus olhos eram cegos, e eles foram colocados em um buraco. E eu perguntei: quem são estes, Senhor? E ele disse-me: estes são os gentios que deram esmolas, mas não conheceram o Senhor Deus, portanto, sem cessar, pagam a penalidade devida. E eu olhei e vi outros homens e mulheres em um espeto de fogo, e os animais rasgando-os. E eles não foram levados a dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. E eu vi o anjo dos tormentos, Aftemeloucos, colocando os mais terríveis tormentos sobre eles e dizendo: reconheça o Filho de Deus. Pois foi dito a você antes, mas quando as Escrituras de Deus foram lidas para você, não prestou atenção. Por isso o juízo de Deus é justo, pois as vossas más ações apoderaram-se de ti e te trouxeram estes tormentos. Mas eu suspirei e chorei, e perguntei: quem são esses homens e mulheres que estão sufocados no fogo e pagam a penalidade? E ele me respondeu: estas mulheres são as que profanaram a criação de Deus quando deram à luz filhos desde o ventre, mas abortaram. E estes são os homens que viveram com elas. Mas os seus filhos apelaram ao Senhor Deus e aos anjos que estão sobre os tormentos, dizendo: vinga-nos dos nossos pais, porque contaminaram a criação de Deus, tendo o nome de Deus, mas não observando seus mandamentos. Eles nos lançaram como comida para cães e para sermos pisoteados por porcos, e outros lançaram no rio. A versão copta acrescenta: e não nos permitiram crescer em homens justos e servir a Deus. E depois disso vi homens e mulheres vestidos em trapos cheios de breu e enxofre de fogo, e havia dragões entrelaçados ao redor de seus pescoços e ombros e pés, e anjos tendo chifres de fogo os constrangeram e feriram e fecharam suas narinas, dizendo até eles: porque não sabes quando era justo, que era necessário que se arrependesses, e servisseis a Deus, mas não o fizestes. E eu perguntei: quem são estes, Senhor? E ele disse-me: estes são os que pareciam renunciar ao mundo, vestindo as nossas vestes, mas as armadilhas do mundo faziam-no infelizes, não mostravam caridade, e não tinham pena das viúvas, e do órfão de pai. Ao estranho e o mendigo não aceitaram, nem ofereceram alimentos, nem tiveram pena do seu próximo, e a sua oração não subiu nenhum dia ao Senhor Deus. Mas as muitas armadilhas do mundo os detiveram e eles não foram capazes de fazer o que é justo aos olhos de Deus. E os anjos os levaram para os lugares de tormentos. E os que já estavam em tormentos os viram e disseram a eles: na verdade, quando nós vivíamos no mundo, negligenciamos a palavra de Deus, mas assim também fizestes vós. Quando estávamos no mundo sabíamos que éramos pecadores, mas de vós era dito: estes são justos, e servos de Deus. Agora sabemos que sois chamados pelo nome do Senhor. Por isso, eles também pagam a penalidade devida. E eu suspirei e chorei e disse: ai dos homens! Ai dos pecadores! Para que fim eles nasceram? E o anjo respondeu, e disse-me: por que choras? És mais misericordioso do que o Senhor Deus, que é abençoado para sempre, que estabeleceu o juízo e deixou cada um a sua vontade para escolher o bem ou o mal e fazer o que lhe agrada. Mais uma vez lamentei muito. E ele disse-me: cesse, pois ainda não viste os maiores tormentos. Segue-me e verás 7 vezes maior do que estes. 41. E ele me levou do lado norte, na versão Sir diz, para o oeste, e me colocou sobre um poço, e eu o achei selado com 7 selos. E o anjo que estava comigo respondeu e disse ao anjo daquele lugar: abra a boca do poço, que Paulo, o amado de Deus, possa contemplar, porque ele foi dado o poder para ver todos os tormentos do inferno. E o anjo disse-me: levanta-te de longe para que possas suportar o mau cheiro deste lugar. Quando, pois, abriu o poço, imediatamente subiu dele um fedor duro e maligno, que superou todos os tormentos. Olhei para o poço e vi massas de torrentes de fogo queimando de todos os lados, e angústia, e a boca do poço era estreita, para levar só um homem. E o anjo respondeu, e disse-me: se alguém for lançado no poço do abismo, e for lançado selo sobre ele, nunca haverá lembrança feita dele na presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo ou dos santos anjos. E eu disse: quem são eles, Senhor, que são lançados neste poço? E ele disse-me: estes são os que não confessam que Cristo veio em carne, e que a Virgem Maria o deu, e quem quer que diga do pão e da taça de bênção da Eucaristia, que não é o corpo e o sangue de Cristo. 42. E olhei do norte para o oeste e vi ali o verme que não dorme. E naquele lugar havia o ranger de dentes. E os vermes eram da medida de um côvado, e sobre eles havia 2 cabeças. E eu vi ali homens e mulheres no frio e ranger de dentes. E eu perguntei e disse: Senhor, quem são eles que estão neste lugar? E ele disse-me:
Estes são os que dizem que Cristo não ressuscitou dos mortos, e que esta carne não se levanta novamente. E eu perguntei e disse: Senhor, não há fogo nem calor neste lugar? E ele disse-me: Neste lugar nada mais é que frio e neve. E novamente ele me disse: Mesmo que o sol, 7 sóis na versão copta, se erguesse sobre eles, eles não seriam aquecidos, por causa do frio excessivo deste lugar e da neve. E quando ouvi isto, espalhei minhas mãos e chorei e suspirei. E novamente eu disse: seria melhor para nós se não tivéssemos nascido, todos nós que somos pecadores. 43. Mas quando os que estavam naquele lugar me viram, chorando, juntamente com o anjo, também clamaram e choraram, dizendo: Senhor Deus, tem misericórdia de nós. E depois disso vi o céu aberto e o arcanjo Miguel descendo do céu e com ele todo o exército dos anjos, e chegaram até os que estavam em tormento. E eles, quando os viram, choraram novamente e clamaram e disseram: Tem misericórdia de nós, tu Miguel, arcanjo, tende piedade de nós e da raça dos homens, pois é pelas tuas orações que a terra está firme. Nós agora vimos o julgamento e conhecemos o Filho de Deus. Não foi possível orarmos por isso antes de chegarmos a este lugar, pois ouvimos dizer que houve um julgamento antes de partirmos do mundo, mas as armadilhas e a vida do mundo nos impediram de nos arrepender. E Miguel respondeu e disse: Ouvis quando Miguel fala: Eu sou aquele que permanece na presença de Deus sempre. Como o Senhor vive, diante de cuja face estou, não deixo nenhum dia, nem uma noite de orar continuamente pela raça dos homens. E de fato oro pelos que estão na terra, mas não deixam de cometer iniquidades e fornicação, e não trazem nada de bom enquanto estão na terra, e desperdiçam na vaidade o tempo que deviam usar em arrependimento. Mas eu tenho orado sempre, e agora rogo que Deus envie o orvalho, que a chuva seja enviada para a terra, e oro até que a terra dê seus frutos. E digo que, se alguém fizer somente um pouco de bem, ele vai lutar por ele e protegê-lo até que ele escape do julgamento do tormento. Mas agora, onde estão suas orações? Onde estão seus arrependimentos? Vós perdestes o tempo desprezivelmente. Agora, choreis, e eu chorarei contigo, e os anjos que estão comigo, junto com o amado Paulo, se porventura o Deus misericordioso tiver piedade e te conceder descanso. E quando ouviram estas palavras, clamaram e choraram, e todos disseram a uma voz: Tem misericórdia de nós, ó Filho de Deus. E eu, Paulo, suspirei e disse: Ó Senhor Deus, tem misericórdia da tua criatura, tem compaixão dos filhos dos homens, tem piedade da tua imagem. 44. Observei e vi o céu tremer como uma árvore movida pelo vento, e de repente eles se lançaram sobre o rosto deles perante o trono, e vi os 24 anciãos e os 4 animais adorando a Deus. Vi o altar, o véu e o trono, e todos se alegraram, e a fumaça do odor suave se elevou ao lado do altar do trono de Deus, e ouvi uma voz que dizia: Por que motivo me pedes, nossos anjos e nossos ministros? E eles clamaram, dizendo: Nós te imploramos, contemplando tua grande bondade para a humanidade. E depois disso vi o Filho de Deus descendo do céu, e na sua cabeça havia uma coroa. E quando os que estavam em tormentos viram-no, todos gritaram a uma só voz, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó exaltado Filho de Deus, ou Filho do Deus Altíssimo. Tu és aquele que tem concedido refresco a todos os que estão no céu e na terra. Tem misericórdia de nós da mesma forma, porque desde que te vimos, fomos renovados. E saiu uma voz do Filho de Deus através de todos os tormentos, dizendo: Que boas obras fizestes, para pedirdes de mim refresco. Meu sangue foi derramado por você, e nem mesmo você se arrependeu. Por causa de você, levantei uma coroa de espinhos em minha cabeça. Por você recebi bofetadas em minhas bochechas, e nem mesmo você se arrependeu. Eu pedi água quando fui pendurado na cruz, e eles me deram vinagre misturado com fel. Com uma lança eles abriram meu lado direito. Por causa de meu nome eles mataram meus servos os profetas, e os justos, e por todas estas coisas te dei um lugar de arrependimento, e você não faria. No entanto, agora, por causa de Miguel, arcanjo da minha aliança e dos anjos que estão com ele, e por causa de Paulo, meu amado, a quem não gostaria de lamentar, e por causa dos vossos irmãos que estão no mundo e oferecem oblações, e por causa de vossos filhos, pois neles estão meus mandamentos, e mais ainda por causa de minha própria bondade, naquele dia em que ressuscitei dos mortos concedi a todos vocês que estão em tormento um descanso por um dia e uma noite até o fim. E todos eles clamaram e disseram: Nós te bendizemos, ó Filho de Deus, porque nos deste descanso por um dia e uma noite,
porque melhor para nós é o refrescar de um dia do que o tempo inteiro da nossa vida em que estávamos sobre a terra. E se tivéssemos conhecido claramente que aquele lugar, a terra, fora designado para aqueles que pecam, não teríamos feito nenhuma outra obra, nem negociado, nem feito maldade alguma. Porque que lucro tivemos com nosso orgulho no mundo? Versão copta diz: que benefício teve para nós nascermos no mundo? Por isso, nosso orgulho é que nos tem levado cativo, e as palavras que saiu de nossa boca contra nosso próximo. Na versão copta diz: nossa vida é como o sopro da nossa boca, e esta dor e angústia dolorosa e lágrimas e os vermes que estão debaixo de nós, estes são piores para nós do que os tormentos que sofremos. E enquanto eles assim falavam, os anjos do tormento e os anjos maus se iraram com eles e disseram: há quanto tempo choraste e suspiraste? Por que não tendes misericórdia? Porque este é o juízo de Deus sobre aquele que não teve misericórdia. Todavia, recebestes esta grande graça, sim, para a noite e o dia do Senhor. 45. E depois destas coisas o anjo me disse: viste todas estas coisas? E eu disse: sim, Senhor. E ele disse-me: segue-me, e eu te levarei ao paraíso, para que os justos que lá estão te vejam. Pois eis que eles esperam vê-lo e estão prontos para vir ao encontro de alegria e exultação. E segui o anjo na rapidez do Espírito Santo. E ele me colocou no paraíso e disse-me: este é o paraíso, no qual Adão e sua esposa erraram. Entrei no paraíso e vi a cabeça das águas. E o anjo acenou para mim e disse-me: eis aí está, estas são as águas do rio Fez, que cerca toda a terra de Evila. E este outro é Geão, que percorre toda a terra do Egito e da Etiópia. E este outro é o Tigre, que está contra os assírios. E este outro é Eufrates, que rega a terra da Mesopotâmia. E entrei mais e vi uma árvore plantada, de cujas raízes corriam águas, e fora dela estava o começo dos 4 rios. E o Espírito de Deus repousou sobre aquela árvore, e quando o Espírito respirou, as águas correram. E eu disse: Senhor, esta árvore que faz fluir as águas. E ele disse-me: porque no princípio, antes que o céu e a terra se fizessem aparecer, todas as coisas eram invisíveis, o Espírito movia-se sobre as águas. Mas desde que, por mandamento de Deus, o céu e a terra apareceram, o Espírito repousou sobre esta árvore. Portanto, quando o Espírito respira, as águas fluem da árvore. E ele segurou a minha mão e levou-me à árvore do conhecimento do bem e do mal e disse: esta é a árvore pela qual a morte entrou no mundo. E Adão tirou isso da sua esposa, e a morte entrou no mundo. E mostrou-me outra árvore no meio do paraíso e disse-me: esta é a árvore da vida. 46. E enquanto olhei ainda para a árvore, vi uma virgem vinda de longe e 200 anjos diante dela cantando hinos. E perguntei e disse: Senhor, quem é este que vem em tal glória? E ele me disse: esta é Maria, a virgem, a mãe do Senhor. E ela aproximou-se e saudou-me, e disse: e salve, Paulo, amado de Deus e anjos e homens. Pois todos os santos suplicaram a meu filho Jesus, que é meu Senhor, que viesses aqui no corpo para que te vissem antes que saísse do mundo. E o Senhor lhes disse: espera aí, ser paciente, ainda um pouco, e o vereis, e ele estará contigo para sempre. E novamente todos eles juntos disseram-lhe: não nos entristeçamos, porque desejamos vê-lo enquanto ele está na carne, porque por ele é glorificado o teu nome no mundo. E vimos que ele se destacou, eliminou todas as obras, sejam elas de menor ou maior. Porque nós perguntamos àqueles que vêm aqui, dizendo: quem é aquele que te guiou no mundo? E eles nos disseram: existe um no mundo cujo nome é Paulo. Ele declara a Cristo, pregando-o, e acreditamos que pelo poder e doçura de seu discurso muitos entraram no reino. Eis que todos os justos estão atrás de mim, vindo ao seu encontro. Mas digo-te, Paulo, que primeiro para vir a encontrar-me com os que cumpriram a vontade de meu Filho e meu Senhor Jesus Cristo, cheguei primeiro a eles e não os deixarei como estranhos até que o encontrassem em paz. Quem é aquele que te guiou no mundo? E eles nos disseram: existe um no mundo cujo nome é Paulo. Ele declara a Cristo, pregando-o, e acreditamos que pelo poder e doçura de seu discurso muitos entraram no reino. Eis que todos os justos estão atrás de mim, vindo ao seu encontro. 47. Enquanto ela ainda falava, vi 3 homens que vinham de longe, muito formosos, depois do aparecimento de Cristo, e suas formas brilhavam em seus anjos. E eu perguntei: quem são estes, Senhor? E ele respondeu: estes são os pais do povo, Abraão, Isaque e Jacó. E eles se aproximaram e me cumprimentaram, e disseram: e salve, Paulo, amado de Deus e dos homens. Bem-aventurado aquele que suporta a violência por amor do Senhor. E Abraão respondeu-me e disse: este é meu filho Isaque, e Jacó meu melhor amado.
e conhecemos o Senhor e o seguimos. Bem-aventurados todos os que acreditaram em tua palavra para herdarem o reino de Deus pelo trabalho e abnegação e santificação, e humildade, e caridade, e mansidão, e fé correta no Senhor. E também tivemos devoção ao Senhor a quem tu oras. Enquanto eles ainda falavam, vi 12 homens vindos de longe com honra, e perguntei: quem são estes, Senhor? E ele disse: estes são os patriarcas. E eles vieram e me saudaram e disseram: saúde, Paulo, amado de Deus e dos homens. O Senhor não nos entristeceu, para que pudéssemos vê-lo ainda no corpo, antes que saísse do mundo. E cada um deles significava seu nome para mim. De Rubens, a Benjamim. E José disse-me: eu sou o que foi vendido, e digo-te, Paulo, que, apesar de tudo quanto meus irmãos fizeram a mim, em nada com eles andei com malícia, não em todo o trabalho que me fizeram, nem os feri em coisa alguma. Na versão copta diz: nenhum mal pensei contra eles, da manhã até a noite. Bem-aventurado aquele que é ferido por amor do Senhor e suportou. 48. Estando ele ainda falando, vi outro que vinha de longe, formoso e seus anjos cantando hinos, e perguntei: quem é este, Senhor, que é justo de semblante? E ele me disse: não o conheces? E eu disse: não, Senhor. E ele disse-me: este é Moisés, o legislador, a quem Deus deu a lei. E quando ele estava perto de mim, imediatamente chorou e depois disso me cumprimentou. E eu disse-lhe: por que choras? Porque ouvi dizer que tu és excelentíssimo a todos os homens em mansidão. E ele respondeu, dizendo: choro por aqueles a quem plantei com muito trabalho, porque não deram frutos, e nenhum deles faz o bem. E eu vi todas as ovelhas a quem alimentei serem dispersas e tornarem-se como se não tivessem pastor, e que todos os trabalhos que tenho suportado pelos filhos de Israel são reduzidos a nada, e quão grandes maravilhas fiz no meio deles e não entenderam. E maravilhei-me com a forma como os estrangeiros e os incircuncisos e os idólatras se converteram e entraram nas promessas de Deus, mas Israel não entrou. E agora eu te digo, ó irmão Paulo, que naquela hora em que o povo enforcou quem Jesus pregou, Deus Pai de todos, que me deu a lei, e Miguel e todos os anjos e arcanjos, e Abraão, Isaque e Jacó e todos os justos choraram sobre o Filho de Deus que foi crucificado na cruz. E naquela hora todos os santos esperaram por mim, olhando para mim e dizendo: eis que Moisés, o que os do teu povo fizeram ao Filho de Deus. Bendito és, portanto, ó Paulo, e bendita é a geração e povo que acreditou na tua palavra. E maravilha-me como os estranhos e incircuncisos idólatras se converteram e entraram nas promessas de Deus, mas Israel não entrou. E agora eu te digo, irmão Paulo, que na mesma hora em que o povo enforcou a Jesus que tu prega, Deus Pai de todos, que me deu a lei, e Miguel e todos os anjos e arcanjos, e Abraão, Isaque e Jacó e todos os justos choraram pelo Filho de Deus que foi pendurado na cruz. E naquela hora todos os santos esperaram por mim, olhando para mim e dizendo: eis que Moisés, o que os do teu povo fizeram ao Filho de Deus. Bendito és, portanto, ó Paulo, e bendita é a geração e povo que acreditou na tua palavra. E maravilha-me como os estranhos e incircuncisos idólatras se converteram e entraram nas promessas de Deus, mas Israel não entrou. E agora eu te digo, irmão Paulo, que na mesma hora em que o povo enforcou a Jesus que tu prega, Deus Pai de todos, que me deu a lei, e Miguel e todos os anjos e arcanjos, e Abraão, Isaque e Jacó e todos os justos choraram pelo Filho de Deus que foi pendurado na cruz. E naquela hora todos os santos esperaram por mim, olhando para mim e dizendo: eis que Moisés, o que os do teu povo fizeram ao Filho de Deus. Bendito és, portanto, ó Paulo, e bendita é a geração e povo que acreditou na tua palavra. Que naquela hora quando o povo enforcou a Jesus que você pregou, Deus Pai de todos, que me deu a lei, e Miguel e todos os anjos e arcanjos, e Abraão, Isaque e Jacó e todos os justos choraram pelo Filho do Deus que foi enforcado na cruz. E naquela hora todos os santos esperaram por mim, olhando para mim e dizendo: eis que Moisés, o que os do teu povo fizeram ao Filho de Deus. Bendito és, portanto, ó Paulo, e bendita é a geração e o povo que acreditou na tua palavra. Que naquela hora quando o povo enforcou a Jesus que você pregou, Deus Pai de todos, que me deu a lei, e Miguel e todos os anjos e arcanjos, e Abraão, Isaque e Jacó e todos os justos choraram pelo Filho do Deus que foi enforcado na cruz. E naquela hora todos os santos esperaram por mim, olhando para mim e dizendo: eis que Moisés, o que os do teu povo fizeram ao Filho de Deus. Bendito és, portanto, ó Paulo, e bendita é a geração e povo que acreditou na tua palavra. 49. Enquanto ele ainda falava,
Chegaram outros 12 e me viram, e disseram: És tu Paulo que é glorificado no céu e na terra? E eu respondi e disse: Quem és tu? O primeiro respondeu e disse: Eu sou Isaías cuja cabeça Manasses cortou com uma serra de madeira. E o segundo disse da mesma forma: Eu sou Jeremias que foi apedrejado pelos filhos de Israel e morto. E o terceiro disse: Eu sou Ezequiel, que os filhos de Israel arrastaram pelos pés sobre as pedras na montanha até que espalharam meu cérebro para o estrangeiro, e todos nós suportamos esses trabalhos, desejando salvar os filhos de Israel. E eu digo até tu que depois dos labores que eles lançaram sobre mim, eu me lançaria ao meu rosto diante do Senhor, orando por eles e curvando meus joelhos até a segunda hora do dia do Senhor, mesmo até que Miguel viesse e me levantasse da terra. Bendito és tu, Paulo. E quando eles passaram, vi outro, justo de semblante, e perguntei: Quem é este, Senhor? E quando ele me viu, ele ficou feliz, e ele disse-me: Este é Eló, que foi encontrado justo em Sodoma. E aproximou-se e cumprimentou-me e disse: Bem-aventurado és tu, Paulo, e bendita és a geração a que ministraste. E eu respondi e disse-lhe: És tu, que foi achado justo em Sodoma. E ele disse: Eu recebi anjos na minha casa como estrangeiros, e quando eles da cidade fizeram violência, ofereci-lhes minhas 2 filhas virgens, que nunca tinham conhecido o homem, e as dei a eles, dizendo: Use-as, mas não fareis mal a esses homens, porque entraram debaixo do teto da minha casa. Portanto, devemos ter confiança e saber que tudo que o homem tem feito, Deus recompensa o mais quando vem até ele. Bendito és tu, Paulo, e bendito é a geração que acreditou na tua palavra. Quando, pois, cessou de falar comigo, vi outro vindo de longe, muito belo de rosto e sorrindo, e seus anjos cantando hinos. E eu disse ao anjo que estava comigo: Então, cada um de nós os justos tem um anjo por seu companheiro? E ele me disse: Cada um dos santos tem o seu, que está ao lado dele, e entoa hinos, e um não sai do outro. E eu disse: Quem é esse, Senhor? E ele disse: Isso é trabalho. E aproximou-se e cumprimentou-me e disse: Irmão Paulo, tens grande louvor a Deus e aos homens. Ora, eu sou Jó, que sofreu muito durante a temporada de 30 anos com a questão de uma praga, e no começo os defeitos que saíram do meu corpo eram como grãos de trigo, mas no terceiro dia eles se tornaram como o pé de um jumento, e os vermes que caíram deles foram 4 dedos de comprimento. E 3 vezes o diabo apareceu para mim e disse-me: Fale uma palavra contra o Senhor e morre. Mas eu disse-lhe: Se assim é a vontade de Deus que eu continue na praga o tempo todo da minha vida até que eu morra, não descansarei de abençoar o Senhor Deus, e receberei a maior recompensa. Pois eu sei que os sofrimentos deste mundo não são comparados com o refrigério que vem depois. Portanto, bendito és tu, Paulo, e bem-aventurado o povo que crê por meio de vossos discursos. 50. Enquanto este ainda falava, veio outro que clamava de longe e dizia: Bem-aventurado és tu, Paulo, e bem-aventurado sou eu que te vi, o amado do Senhor. E eu perguntei ao anjo: Quem é este, Senhor? E ele me respondeu: Este é um nome dos dias do dilúvio. E logo nos cumprimentamos. E ele, regozijando-se muito, disse-me: Tu és Paulo, amado de Deus. E perguntei-lhe: Quem és tu? E ele disse: Eu sou Noé, que estava nos dias do dilúvio. Mas digo-te, Paulo, que passei 100 anos fazendo arca, não tirando a túnica que usava, e não cortei o cabelo da minha cabeça. Além disso, mantive a abstinência, não chegando perto da minha própria mulher. E naqueles 100 anos o cabelo da minha cabeça não cresceu em grandeza, nem as minhas vestes estavam sujas. E eu supliquei aos homens naquela época, dizendo: Arrepende-te, porque uma torrente de águas vem sobre ti. Mas eles zombaram de mim e zombaram de minhas palavras. E novamente eles disseram-me: Esta é a época daqueles que se jogaram e pecaram tanto quanto quiseram, e que não deixaram de fornicar nem um pouco. E eles diziam: Porque Deus não olha para estas coisas, nem sabe o que é feito de nós homens. E além disso não há fluxo de águas que venha sobre este mundo. E eles não cessaram de seus pecados até que Deus fez perecer toda a carne que tinha o sopro de vida nela. Mas tu sabes que Deus ama um justo mais do que todo o mundo dos ímpios. Por isso, bendito és tu, ó Paulo, e bendito é o povo que tem crido por teus recursos. 51. E eu me voltei e vi outros justos vindo de longe, e perguntei ao anjo: Quem são estes, Senhor? E ele me respondeu: Estes são Elias e Eliseu. E eles me cumprimentaram. E eu disse a eles: Quem sois vós? E um deles respondeu e disse: Eu sou Elias, o profeta de Deus. Eu sou Elias que orava, e por causa da minha palavra o céu não choveu por 3 anos e 6 meses,
por causa das iniquidades dos homens. Justo e verdadeiro é Deus, que faz a vontade de seus servos, porque muitas vezes os anjos suplicaram ao Senhor por chuva, e ele disse: seja paciente até que meu servo Elias ore e implore por isso, e eu enviarei chuva sobre a terra. Aqui terminam os textos gregos, latinos e siríacos, exceto que o siríaco acrescenta ainda mais os textos a seguir, vírgula, e ele não deu chuva, até que eu o chamei novamente. Então ele deu chuva para eles. Mas bem-aventurado és tu, ó Paulo, que a tua geração e os que ensinaste são os filhos do reino. E sabe, ó Paulo, que todo aquele que crê por meio de ti tem uma grande bênção, e uma bênção está reservada para ele. Então ele partiu de mim, e o anjo que estava comigo conduziu-me adiante e disse-me: eis-vos dado este mistério e revelações, como o queres, faça-o conhecido aos filhos dos homens. E eu, Paulo, retornei a mim mesmo e conheci tudo o que tinha visto, e na vida não tive descanso para revelar esse mistério, mas escrevi e coloquei sob o solo e as fundações da casa de um homem. Certo homem fiel com quem eu costumava estar em Tarso, uma cidade da Cilícia. E, quando fui libertado desta vida, e me coloquei diante do meu Senhor, assim me disse: Paulo, mostramos-te todas estas coisas, para que as depositasses sob os fundamentos de uma casa. Em seguida, enviei divulga a respeito dessa revelação, para que os homens possam lê-la e voltar-se para o caminho da verdade, a fim de que eles também não cheguem a esses amargos tormentos. E assim foi esta revelação descoberta. Fim. Comentário do editor. No mesmo formato dos demais apocalipses, este revelam o quanto é difícil alcançar a salvação da alma. Também derruba a crença dos protestantes que dizem que a salvação é apenas pela graça, e as obras não contam. Vemos que perante Deus as obras dos homens contam, e determinam o seu destino: se praticou o bem, se fez obras de caridade, se teve misericórdia do próximo, ou mesmo se tentou se sobrepor aos outros. Assim, se compararmos todos os textos, encontramos algo em comum nesses livros. Percebe-se que os homens estão em um julgamento contra si próprios, sendo avaliados dia e noite. Suas obras e falas são todas anotadas, e suas ações lhes serão apresentadas no dia do julgamento. Elas estarão na presença de um juiz justo, mas severo contra o pecado. A justiça é aplicada na ponta da linha, e a misericórdia é estendida somente àqueles que também tiveram misericórdia dos outros. E aqueles que no mundo não julgaram, não serão julgados. E aqueles que no mundo não condenaram, não serão condenados. Portanto, todas as obras dos homens se voltam contra si mesmos, sejam estas obras boas ou más, fazendo lembrar-nos daquele famoso provérbio: olho por olho e dente por dente. Dessa forma, se o homem fizer o bem, receberá o bem; se fizer o mal, receberás o mal, na mesma medida de suas obras. Porém, a graça nos foi dada por Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Ainda é tempo de nos arrependermos, e mudarmos nossas ações, e nossa forma de pensar, num arrependimento verdadeiro, rejeitando o mundo e suas ilusões. Porque o homem não veio ao mundo para enriquecer e conquistar bens materiais, não veio para casar e gerar fruto da matéria. O mundo é uma ponte, a travessa, não faça nela a sua morada. Somente no mundo podemos encontrar a salvação, e a salvação é alcançada por meio da sabedoria, e do conhecimento da verdade. Mas o inimigo não deseja que as almas dos homens se salvem, por isso ele coloca muitas ilusões no caminho das almas, tentando fazer a mente da alma se inclinar para uma delas, e ocupando-la com afazeres mundanos, e cobiças detestáveis, e muitos tipos de entretenimentos, e poluições, e todo tipo de filmes, seriados, jogos, redes sociais, e festas. Enquanto isso o tempo passa e a alma é distraída, perde o tempo do seu arrependimento, e não alcançou a verdade enquanto estava no corpo, e assim quando morre, se depara com uma realidade que ela não via, e numa situação que ela nunca imaginou que lhe ocorreria. Ponto. Para a meditação, deixamos a oração de Tiago, irmão de Jesus, no qual ele fez no momento de sua morte, depois de ter sido apedrejado: meu Deus, meu Pai, você que me salvou dessa esperança morta, que me tornou vivo através de um mistério da tua vontade, não deixe os dias deste mundo se prolongarem para mim, mas permita que o dia da tua luz amanhece e permaneça como o meu resgate. Liberte-me desta jornada cruel. Não deixe que o teu benefício para comigo se protele, mas deixe o teu benefício purificar. Salve-me de uma morte perversa. Tire-me vivo da tumba, pois o teu amor preferencial está vivo em mim para realizar um trabalho consumado. Salve-me da carne pecadora, porque eu confiei em ti com toda a minha força. Você é a vida da vida.
Liberte-me deste inimigo humilhante. Não me conduza para a mão de um juiz que é severo contra o pecado. Perdoe todas as minhas dívidas de todos os dias da minha vida. Porque eu estou vivo em ti, teu benefício está vivo em mim. Embora eu tenha renunciado a todos, você eu confessei. Salve-me da aflição perversa. Agora é o momento e a hora. Ó Espírito Sagrado, envie a sua ti, e a luz do semblante dele, e a luz do rosto dele no poder da honradez dele. Após ele ter falado assim, ele caiu falecido. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal e até os próximos audiobooks.